Bom, eu estou hoje aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, que gentilmente atendeu o convite do OCP para conversar um pouco sobre o Brasil e o mundo, né? Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar me recebendo aqui. Perfeito. Deputado, começar com uma pergunta geral já. Nos últimos anos, o mundo tem visto conflitos, né, que potencialmente bastante perigosos. A gente já começou aí também em 2023 tendo essa crise nos Estados Unidos da fronteira, agora tem a crise dos agricultores na Europa, né? De tudo que está acontecendo, como é que o senhor acha que a gente está entrando agora em 2024? Olha, 2024 está se tornando um dos anos mais instáveis desde o pós-guerra. Pós-guerra, estou dizendo pós-Segunda Guerra Mundial. Você já vê conflitos em praticamente todos os continentes. Ou seja, existem confrontos não só de natureza local, mas que envolvem potências globais. E isso que, ou seja, para alguns até a Terceira Guerra Mundial já começou. Eu ainda acho que temos algumas etapas até chegar lá. Mas lembrando que a Primeira Guerra Mundial, ela também começou como um evento regional, especificamente circunscrito ao Império Austro-Húngaro e o Império Prussiano, e aquilo foi desencadeando uma série de eventos que, ao longo de 1 ou 2 anos, já envolvia o mundo todo. Então, nós estamos, talvez, numa situação análoga a essa, no entanto, muito mais confuso, porque as forças e o tipo de guerra que vai ser travada no momento atual, ela é muito menos voltada a conquistas territoriais, muito menos voltada a conquistas políticas e ideológicas e muito mais voltadas a controle de fluxos de capitais, fluxos de recursos naturais e fluxos econômicos, que não necessariamente estão circunscritos a regiões, a territórios, a governos. Então, eu acho que é bem diferenciado o contexto agora. No entanto, existe o que muitos teóricos aqui de relações exteriores chamam de uma realidade multipolar e que, de fato, ela se evidencia no mundo hoje. E isso rompe com o que era a visão de mundo que existiu durante todo o século XX, de ter hegemonias, né, regiões sobre unihegemônico, né, ou biotrihegemônico, em que o mundo seria dividido entre áreas, esferas de influência. Então, ainda existem essas esferas de influência, no entanto, nós vemos que existe essa multipolaridade, governos conclamando sua soberania a cada vez mais, rompendo com as estruturas de controle econômico de várias dessas esferas supranacionais. Então, de fato, temos uma situação bem mais confusa, bem mais instável, no entanto, com uma dinâmica de conflito bem diferenciada do que era no início do século XX. Perfeito. E nessa ordem multipolar que vem surgindo, né? Tem a China, a Rússia, o Irã surgindo como se afirmando como uma potência. Como o senhor vê o que está passando no Ocidente? A Europa convulsionando socialmente, os Estados Unidos também tem sérios problemas lá dentro, questão de imigração, a crise do fentanil agora. Como é que o senhor vê que o Ocidente está se posicionando para esse mundo que está surgindo? Olha, o que você vê é uma força dos países asiáticos, em termos de força política e social e econômica. Isso envolve a Rússia aqui, envolve a Índia, envolve a China, que tem modelos e estruturas de governo, ou menos de visão de relações exteriores, visões globais, com muito mais clareza e com muito mais foco em se proteger e também de fazer defender seus interesses internacionais. Em contraste a essas estruturas e políticas dentro do hemisfério asiático, euroasiático, né, envolvendo aqui a Rússia, nós vemos o oposto no Ocidente. Nós vemos
estruturas políticas fracas, não representativas, crise institucionais de toda sorte, Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina. Ou seja, governos fracos, praticamente prontos para serem colonizados pelos governos mais fortes que estão vindo aí do lado asiático. Então, isso naturalmente cria muita instabilidade, porque a força bélica ainda está no Ocidente e a força econômica ainda está no Ocidente. Então, por mais que essa nova aliança que está se vislumbrando dos BRICS, entre Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora entrando Arábia Saudita, Indonésia, vários outros países que compõem África e Oriente Médio e outras partes da Ásia, isso, de certa maneira, desequilibra economicamente o Ocidente, mas a força bélica ainda é majoritariamente e avassaladoramente maior do lado ocidental. Então, o lado ocidental está fraco politicamente, economicamente ele está sendo rivalizado, mas militarmente ele é muito forte. Então, isso naturalmente cria aí um ponto de resistência. Então, você imagina, talvez até muito perigoso você ter sistemas políticos fracos e sociedades fracas no Ocidente, no entanto, com muito poder bélico, né? Então, isso torna possibilidade de conflitos aí, aumenta essa possibilidade de conflitos exatamente pela insegurança do Ocidente, insegurança desses regimes que ainda têm o poder de se defender. Eu estaria talvez argumentando aqui que, excetuando aqui os agentes, mas assim como regra, né, se você tem uma sociedade fraca, política fraca, e você tem instituições fracas para se defender, ou seja, um sistema de defesa muito fraco, você será naturalmente colonizado pelos mais fortes. Então, isso gera uma questão. Será que, então, os países ocidentais vão se fortalecer politicamente? Vão também se reentrincheirar politicamente para defender a sua soberania, os seus interesses internacionais? Ou vão sucumbir e, com ele, a sua força bélica? Né? Ou seja, a força bélica dos Estados Unidos ela só é sucumbível por dentro. Né? Ela não é atacável por fora. Nenhum país ou grupo de países é capaz de ganhar dos Estados Unidos, da força bélica norte-americana, agindo no confronto aberto e direto no mundo todo. Então, isso não vejo como possibilidade. O que estamos vendo é a subversão dos países ocidentais, enfraquecimento político, porque sabe que a ação, isso debela a ação militar por dentro. Né? Então, acaba sendo uma força militar gigantesca, poderia salvar o mundo ou poderia, ao menos, se contrapor ao que está acontecendo nesses países mais autocráticos que estão surgindo agora. Mas como temos um sistema político muito fraco, subvertido, essa decisão nunca é tomada. Ou ela é tomada por agentes espúrios, ou seja, como vemos uma possibilidade agora do Biden agir, e lembrando que o Biden é extremamente fraco politicamente interno. Então, fica essa questão, que ele possa querer agir para querer se estabelecer como legítimo. Então, tem essa dinâmica também em jogo. O senhor falou que a gente vive um momento diferente, porque agora as ameaças não seriam mais por questões territoriais, mas recursos, né? E aqui no Brasil a gente tem a questão da Amazônia, que há muito tempo tem ONGs, não é, se estabelecendo ali, causando até um perigo, talvez, para a soberania nacional, né? Eu queria até ouvir a opinião do senhor. O senhor acha que o Brasil ele está se preparando, ele está, as suas instituições e o país, a política está percebendo essa mudança que o mundo está vendo, está se preparando para isso? Absolutamente não. O Brasil está despreparado por completo no seu sistema de defesa, não tem nem estratégia de defesa, de fronteira, nada. Isso já há algumas décadas, não é de agora. Mas agora, eu diria que com o governo que temos, nós temos uma alavanca para realmente desmilitarizar qualquer possibilidade de defesa do Brasil. A desmilitarização do Brasil pode ocorrer com esse governo, e isso nos tornaria ainda
mais visivelmente fracos, até forças muito menores e muito mais débeis que as nossas. Então, o curso de enfraquecer o Brasil continua nas forças de defesa. Aí você tem outros aspectos. O aspecto diplomático. O aspecto diplomático do Brasil também está completamente desvirtuado daquilo que era a origem da diplomacia brasileira, calcada no Barão de Rio Branco, em que era uma diplomacia dura, no entanto, uma diplomacia justa, ou seja, quase que uma, uma postura paterna com relação ao países da região e a interesses internacionais de países até mais fortes que nós. Então, o Rio Branco estabeleceu essa linha de conduta, mas ele é predicado também em ter uma força bélica muito expressiva, atuante, efetiva, e isso nós não temos. Então, a diplomacia também seguiu muito do norte globalista que foi iniciado no século XX, né, com a incursão dentro da ONU, uma visão mais marxista de relações exteriores e menos nacionalista com relação à defesa de soberania. Então, a diplomacia nossa vem algumas décadas sofrendo com essa visão de multilateralismo, de fazer parte de blocos, como sendo uma saída, uma postura mais positiva para o Brasil, considerando que nós só saímos perdendo toda vez que nós agregamos países menores, menos capacitados, menos diversificados socialmente, politicamente, economicamente. Então, nós temos aí uma visão muito arcaica do que era o mundo do século XX, ainda vigente na diplomacia. E por isso que eu acho que a gente precisa rever esse pensamento multilateralista, de visão de blocos e hegemônicos, para uma visão mais realista, que envolve reforçar forças nacionais, soberania nacional, nossas instituições, as influências e as subversões que ocorrem como parte de uma guerra híbrida, né, que ocorre em praticamente todos os países, né? Guerra híbrida aqui, lembrando que é uma guerra não convencional, que envolve forças políticas, desinformação, propaganda, cooptação, corrupção de partidos e agentes políticos, e comecem a agir em favorecimento de agentes externos. Então, nós temos isso acontecendo em paralelo a essas dinâmicas também que ocorrem na guerra convencional, né? Então, o Brasil está muito fraco em todos esses frontes. Ele está fraco para a guerra convencional, ele está fraco no quesito diplomático e defesa interna até do que seria a subversão dos sistemas políticos para se contrapor a uma guerra híbrida, e ele está completamente fora do contexto de uma guerra espacial, de uma guerra de comunicação, que vários países já estão agindo, né? A guerra tecnológica, guerra de controle de informação, como muito que ocorre com relação a não só lançamento de satélites, e monitoramento do seu próprio espaço, mas também de novas tecnologias como inteligência artificial e tudo mais. O país está muito atrás em sistemas de defesa com relação a isso. Então, nós estamos literalmente se tornando um território completamente colonizável, aberto, Uhum. né? E é isso que eu acho que está acontecendo. Você tem instituições mais avançadas, da Europa, por exemplo, Estados Unidos também, que começam a abocanhar parcelas de controle territorial e também setorial do Brasil, né? Tanto em instituições como empresas, como também territórios como a Amazônia. Então, nós vemos isso tá acontecendo em curso, e politicamente nós estamos totalmente neutralizados. E o atual governo ele está agindo em todos esses frontes, exceto o nosso próprio. Está sucumbindo à agenda europeia, está sucumbindo aos interesses norte-americanos, que não quer ver o Brasil armado e capaz de se defender, muito por achar que nós poderíamos ser um rival direto dos Estados Unidos, muito pelo contrário, poderíamos ser um grande aliado independente, mas não, eles preferem o país subjugado, e isso nos subjuga também a outros inimigos que estão também surgindo na região, né, como China e outros que possam vir aí, até regionais, como Venezuela, que possam vir a desafiar nossa integridade territorial. Então, estamos fora do jogo diplomático completamente, exatamente porque também estamos deficitários, na minha opinião, na questão econômica.
Para você ser considerado um grande jogador internacional, você precisa de força bélica e força econômica. E o Brasil poderia ter os dois, mas opta por se subjugar às agendas que existem aí, que não são as próprias nossas. Então, essa é a nossa conjuntura. Perfeito. E nós vemos, né, temos exemplos aí em questão de anos, por exemplo, a China, a Coreia do Sul saíram de ser países muito atrasados, estava muito atrás do Brasil para se tornar potência, e cada uma com um modelo político diferente, um regime que mostra que não é tanto o regime, mas é aquela visão de Estado, né, de ter um nacionalismo, de querer que o país prospere. Por que que o Brasil não consegue ter uma política de Estado para engrandecer o país? Onde é que a gente está falhando, deputado? Bem, vamos lembrar que, no caso, vamos botar aqui um outro país que eu acho que é interessante, que é a Índia. A Índia, ela tem um contexto também socialista, é um país socialista, criado por socialistas, não existia como país antes, era uma série de marajás, e era muito fácil controlar esses marajás, e aí foi isso que o Império Britânico fez. Efetivamente, o Império Britânico não colonizou a Índia, mas sim controlou a Índia através dos portos, das redes ferroviárias, de diversas mineradoras e fazendas que o Império controlava, e não precisava controlar politicamente, porque eles eram politicamente desunidos e não havia um poder central na Índia. Então, aquele poder central foi criado, socialistas que criaram esse poder central no final da Segunda Guerra Mundial, o que levou à descolonização da Índia, né, o que levou à sua independência. Então, no início dessa história, ela não estava necessariamente voltada à sua proteção externa, ela estava voltada às suas pautas socialistas, que são exclusivamente internas, né, questões sociais internas. Mas o ambiente no qual a Índia existe, é um ambiente extremamente instável e competitivo. Você tinha o Paquistão de um lado, você tem a China de outro, e você tem o Japão como grande economia daquela região, depois surgiu Singapura, e isso criou uma série de rivalidades externas para a Índia. Então, a Índia, por organização interna, por regime, é um regime falimentar. Eles só tomaram decisões ruins, extremamente corrupto, estatizado, burocratizado, mas eles tiveram que liberalizar a sua economia, porque a China estava liberalizando sua economia e estava vendo os resultados disso, e estava também tendo que se armar, porque o Paquistão são os maiores rivais regionais, que tem uma cisma muito forte ali com a Índia, estava também se tornando uma ditadura militar e com muita força bélica nuclear. Então, a Índia, ao longo dos anos 70, 80, 90, o início do século, ela se armou a ser hoje uma das potências nucleares, que pode se defender integralmente, uma das maiores forças bélicas que existem no mundo. A quinta maior economia passou de ser uma economia praticamente colonizada, inexistente como país, em menos de 100 anos. Então, e hoje é uma potência mundial. Então, acho que os fatores que agiram na questão da Índia foram fatores externos, Uhum. exatamente de rivalidades externas que colocavam o seu país em jogo e a Uhum. capacidade interna de gerar recursos próprios. Lembrando que a Índia tem sua própria internet, tem sua própria sistema financeiro, não está subjugada como o Brasil está. Se eles cortarem o SWIFT do Brasil, que é o que fizeram com a Rússia, e do dia para a noite o sistema financeiro brasileiro entra em colapso, porque o Brasil usa o Uhum. SWIFT, que é de domínio norte-americano, assim como o Brasil usa a internet, que é de domínio norte-americano. Então, a Índia não tem essas tendências. Ela é um país completamente soberano e aprendeu isso em função das suas rivalidades. Então, respondendo a sua pergunta, por que o Brasil não teve essas evoluções? Primeiro, nós temos um modelo tão arcaico quanto a Índia, estamos literalmente, a Índia é a maior constituição do mundo, juridicamente é impossível, só que por rivalidades externas eles criaram exceções a essa constituição para poder sobreviver economicamente e
e do lado da soberania. Enquanto que o Brasil tem uma Constituição igualmente, lembrando, a primeira Constituição do mundo, maior do mundo, é da Índia. A segunda é a da Nigéria, a terceira é do Brasil. Então, institucionalmente falando, o Brasil está tão atrasado quanto. E nós não temos, só que nós não temos o benefício de ter rivais com bombas nucleares apontando contra as nossas cidades. E temos uma região da América Latina extremamente pacífica, todos os nossos países vizinhos são menores do que nós, têm menos tradição institucional, então nós também não olhamos aos nossos parceiros o que eles estão fazendo de certo ou errado, isso não é o nosso foco, então a gente é isolado. O Brasil é um país completamente isolado politicamente, economicamente é um país fechado, e socialmente há pouca troca. Existe um pouco mais de troca agora de conhecimentos entre essas regiões, porque o turismo mundial aumentou e os brasileiros passaram a conhecer o mundo, uma camada maior da sociedade brasileira começou a ver como é que é o mundo. Então, isso trouxe uma série de avanços, ao menos de opinião pública, mas isso ainda não se reflete nas nossas instituições e também não se reflete nas nossas estratégias econômicas e de defesa. Perfeito. Deputado, e falando agora um pouco sobre o papel do parlamento, né? O senhor está no seu segundo mandato e nos últimos anos vamos dizer, a política ela ganhou o dia a dia, né, do Brasil. Está todo mundo discutindo política, se posicionando, né, aderindo a um lado e dava a impressão que começariam a ser eleitos, né, como de fato foram alguns, o senhor é um exemplo, de pessoas que estavam chegando lá para propor debates nacionais, né? Mas recentemente eu vi uma entrevista do senhor falando que a grande maioria ali no parlamento, ou a maioria, enfim, um grande número, agem como vereadores federais, né? Que o negócio deles é ali para puxar uma verba lá para a cidade, para a região, mas o debate não está acontecendo, né? Como é que o senhor vê o papel do parlamento aí nessas questões sérias aí que o mundo tá caminhando? Você acha que o Congresso pode fazer esse debate aí do que o Brasil precisa? Eu não vejo outra saída senão reforçar o papel do Congresso. Não há como você estimar que, através de concentração de poder no judiciário ou concentração de poder no executivo, que isso não se torne inexoravelmente corruptível. É isso que eu acho que está acontecendo. É muito mais fácil você cooptar e corromper poder concentrado, poder central, concentrado, que pode agir em todo o Brasil, do que você tentar corromper um Congresso inteiro, né? Só que o Congresso brasileiro ele também é corruptível, porque o perfil de deputado que está sendo eleito hoje é um perfil de deputado dependente de emenda parlamentar. Eles não são formadores de opinião, não são representantes de opiniões, são representantes de necessidades. E esse fenômeno do emenda parlamentar, que é uma distorção absoluta da função, não é constitucional, é uma distorção da função do parlamentar federal. A função do parlamentar federal é legislar e monitorar o Poder Executivo Federal. Não é direcionar emendas parlamentares individuais para conduzir obras e conduzir uma série de coisas. Isso poderia já estar sendo contemplado dentro de um orçamento, de preferência local, ou que os recursos nunca saiam da cidade ou dos estados para vir compor aqui essa amálgama de orçamento concentrado que tem aqui, e depois voltar uma parcela disso através da mão de um deputado. Não é esse o melhor modelo de se fazer política pública. Então, nós temos uma distorção sistêmica que torna o parlamento também corruptível, mas não menos por essas forças internacionais, por essas opiniões internacionais, só que muito mais pelo fenômeno das emendas parlamentares. E, através disso, é que o Poder Executivo, que pode ser corruptível por essas forças, exatamente porque ele concentra todo esse poder, ele usa isso para que os deputados cooptáveis, fracos, os vereadores federais, se tornem agentes subversores do próprio Brasil, votem contra o Brasil em favor de agendas internacionais. Isso é que tem sido usado como esse mecanismo. Então, na minha opinião, temos que reforçar o Congresso, temos que remover o judiciário de cima das interferências do Congresso, temos que remover o executivo também de cima da sua agenda política,
para cima do Congresso e também do seu controle do orçamento. Eu sou a favor de que o controle do orçamento seja feito integralmente pelo Congresso. Dentro desse modelo, as emendas parlamentares individuais praticamente somem. Elas são incorporadas no processo orçamentário que é conduzido pelo parlamento, por um primeiro-ministro eleito pelos seus diretamente pela população ou entre os pares parlamentares, mas que o Poder Executivo não exerça o poder de determinar a agenda política. Muito porque é muito nítido a diferença de que você tem lá um ministro qualquer, hoje temos 39 ministros, com precedência e capacidade, no mínimo, questionáveis. Mais razoável é dizer que são incompetentes para exercer aquele cargo, sobretudo quando tem um orçamento muito grande sob seu controle. E você auferir a ele também a política pública nacional. Isso é um descalabro. E achar que esse grupo pequeno, técnico, no seu melhor dos casos, vai saber usar e definir melhor o uso dos recursos que são arrecadados. Na questão do sistema parlamentar, que existe hoje, já existe hoje, as comissões, por mais imperfeitas que sejam, ela tem toda a conjuntura política e regional do Brasil ali representada. Então, qual que deve ser o melhor uso dos recursos? Qual política pública faz sentido? O debate é muito mais aberto, muito mais franco, muito mais transparente. E por isso que eu acho que o parlamento, mesmo com as suas imperfeições, é uma melhor instituição para tomar decisões que hoje ainda estão na mão do executivo do que o próprio executivo. O executivo hoje está se comprovando como um poder absolutamente falho, ministros incompetentes que não deveriam estar ocupando aquele cargo por uma série de questões aí de corrupção, mas também por incompetência, e eles é que estão direcionando toda a política pública do Brasil e cooptando os deputados a aceitarem essas políticas públicas através das emendas parlamentares e uma série de nomeações estatais que eles ainda têm comando. Então, veja como a gente consegue transformar o que seria o nosso poder de salvação nesse momento, que é um parlamento mais atuante, mais forte, em um mero agregado do poder executivo. Então, eu vejo que é por aí a saída. Acredito ainda na saída parlamentarista. Os países que têm parlamentos atuantes, sem dúvida que passam por crises. No entanto, a transparência, a entrega direta ao cidadão, a difusão do poder, lembrando que a difusão do poder ela é positiva, a concentração de poder ela é negativa. Nunca nenhum país atingiu um alto estágio de desenvolvimento humano, de democratização, com poder concentrado. Nunca, é o contrário. A evolução dos sistemas democráticos do mundo, o que nós consideramos hoje os países desenvolvidos, os parlamentos evoluíram, os congressos, como é o caso dos Estados Unidos, o Congresso só ganhou poder, o Congresso americano só ganhou poder desde que foi instituído. A mesma coisa com os parlamentos norte-americanos, europeus. Então, nós vemos aí a função legislativa parlamentar como sendo a grande propulsor de uma democracia. E é exatamente aí onde está agindo os poderes ditatoriais. Né? Eles estão subjugando onde seria a força democrática, que são os seus representantes eleitos aí democraticamente e regionalmente. Perfeito. E, deputado, olhando aqui para a nossa região, né, nós falamos de países que vieram de um contexto de pobreza e se tornaram potência, e a gente tem um país que fez o caminho inverso, né, que é a Argentina, que no início do século XX vinha muito bem, de repente décadas de políticas ruins levaram o país à ruína. Mas agora surgiu um fato novo, que é o Milei, né? E como o senhor tem avaliado esse começo de governo dele e qual impacto o senhor acha que um bom governo, um fracasso, pode trazer para os países da região, até para o Ocidente de maneira geral? Olha, o Milei já está fazendo grandes diferenças na Argentina, porque antes da eleição dele, uma realidade já tinha se instaurado, que é a realidade não peronista, é a realidade não socialista. Essa realidade brotou na sociedade argentina em função de anos de ativismo ideológico por parte de Milei e vários outros que o seguem, e outros institutos que já estavam lá também há mais tempo, institutos que ensinavam liberalismo econômico, político, e quais são as saídas para o modelo de alta intervenção que
a Argentina vive desde a incepção do peronismo, o socialismo, ao final da Segunda Guerra Mundial com Perón. Então, esse modelo, só agora, depois de todo esse tempo, depois de várias falências reiteradas, várias tentativas frustradas de fazer o peronismo funcionar, é que estão dando uma chance para a opção. Só que nunca antes essas opções tinham sido verbalizadas de uma maneira tão coesa, como fazendo parte de uma nova ideologia que vem para desestabilizar as premissas fundadoras do Estado Social. Então, isso é natural de toda a região. Toda a região latino-americana tem estados sociais, são estados socialistas, são estados voltados à distribuição de renda e a fazer o que eles chamam de justiça social e promover a igualdade. Então, esse tipo de estado é um estado autocrático, falimentar, burocrático, com altos impostos, atrasos econômicos e ditaduras, e criação de populistas e ditadores. Então, esse é o modelo latino-americano. O Estado social gera esse tipo de perfil de liderança populista, socialista, ditatorial. Então, o Milei vem com uma proposta nova, ele já mudou a Argentina, o fato dele ter obtido uma vitória, já está obtendo pequenas vitórias ao longo desses poucos meses que ele esteve no poder, algumas linhas de crédito começaram a abrir, ou seja, alguns observadores internacionais já estão vendo que é possível que dê certo, talvez não com a rapidez e com a profundidade que o Milei esperava, ou que esperava no primeiro momento, no entanto, seguramente para o sentido certo. E isso é fundamental para que nós passemos a olhar o nosso país, que hoje se encontra exatamente com a política que a Argentina abandonou. Então, existia até nos anos 90 aquele comentário de que o Brasil é a Argentina do amanhã. Então, só que a gente ainda está no antes de ontem, né? A gente ainda não chegou na liberalização, a gente abraçou antes de ontem, né? Desse trocadilho, porque nós reabraçamos as políticas socialistas, intervencionistas, centralizadoras de política pública, de alta arrecadação, de altos impostos, alta burocracia, e a gente já viu isso falir várias vezes no mundo todo, no próprio Brasil, na história da Europa. Então, essa experiência ainda não foi abraçada pela maior parte da sociedade, porque a maior parte da sociedade votou por isso, mais uma vez, aqui no Brasil. E esse governo está sendo coerente com aquilo que ele prometeu. Então, a sociedade aqui, que deveria ter feito um juízo de valor, ou a ideologização que cria essas alternativas na sociedade ainda não está muito bem formada na cabeça da opinião pública, e isso eu diria que é um problema. Mas a vitória do Milei e o sucesso do Milei certamente vai abrir os olhos da sociedade, mesmo que não haja interlocutores aqui para ideologizar a sociedade, como Milei fez na Argentina, o exemplo da Argentina está muito próximo e está sendo seguido por, hoje, milhões de pessoas, ao passo que anos passados, gerações anteriores, não tinha não tinha tanto impacto o que a Argentina faz, o que eles pensam, o que eles são, era um país completamente distinto. Então, ele está mais próximo hoje em dia, e isso vai ser muito bom. Então, ele pode ter um impacto muito bom na questão ideológica, e pode ter um impacto melhor ainda se ele tiver sucesso e sair, ao menos o que eu espero que a Argentina seja, que ela volte a ter o protagonismo de geração de riqueza que ela tinha no início do século XX. E se torne de novo um país riquíssimo. Você vê, passando pela Argentina, você vê que as estruturas estão lá. A infraestrutura social, infraestrutura de prática econômica, está lá. Só que não está sendo usada, está tudo meio enferrujado. Então, acho que reativando isso seria um exemplo muito poderoso e importante para a América Latina, e certamente de influência indireta em resultados eleitorais futuros aqui no Brasil. Gustavo, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu queria, se o senhor pudesse, resumidamente, o senhor vê algum
algum nome com esse perfil mais à direita surgindo forte para 2026, considerando que o Bolsonaro, no momento, não pode se candidatar? Olha, ainda não posso tecer comentários assim com confiança. Eu posso tecer comentários com desconfiança, o que eu não Uhum. gostaria de fazer. Mas com Estamos aqui confiança para. eu não, eu não quero conjecturar politicamente nomes, porque é, eu acho que ainda a corrida ainda é muito cedo. Existem alguns com mais visibilidade que estão se posicionando. No entanto, eu sou muito rigoroso com as saídas possíveis para o Brasil. Lembrando que eu tenho uma Constituição feita, temos um pensamento muito nítido do que seria o caminho certo, e é certo que nenhum desses que se apresentam, o que se dizem da direita, etc., estão contemplando essas saídas que eu tenho projetado. Então, eu não Tá. posso, com confiança, aqui tecer luz em Ainda algum não tem nenhum nome. nome que o senhor sinta confiança, Não. né? Perfeito. Deputado, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, pelo tempo aqui disponibilizado para a gente poder conversar um pouco sobre o Brasil e o mundo, né? E espero que o senhor possa voltar mais vezes aqui para a gente ter essa conversa novamente. Sem dúvida, como convidado. Hein? Muito obrigado, hein? Obrigado pelo programa. Muito obrigado, deputado. Um abraço. Obrigado.